quando a prova doer, lembre-se que Deus está moldando o caráter. Romanos 5, 3, 4. A pergunta que nasce no meio da prova. Existe um momento na vida em que a prova parece forte demais. A oração continua. A fé ainda existe dentro do coração, mas a tribulação insiste em permanecer. Nesse momento, muitas pessoas começam a fazer uma pergunta silenciosa que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Se Deus está comigo, por que isso está acontecendo? Talvez você esteja vivendo exatamente assim agora. Você ora, busca a palavra de Deus, tenta permanecer firme, mas mesmo assim as coisas parecem difíceis demais. A mente começa a questionar, o coração se cansa e a esperança parece mais distante a cada dia. Mas existe algo que a Bíblia revela que muda completamente a forma de enxergar a prova. Em Romanos 5, do 3 e 4, o apóstolo Paulo apresenta uma verdade que muitas pessoas ignoram durante a dor. Ele diz que também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança. Perceba a sequência espiritual que está acontecendo. A prova não é um ponto final. Ela é o início de um processo. Algo começa a ser construído dentro da pessoa que decide continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. A maioria das pessoas olha para a tribulação e enxerga apenas dor. Mas a palavra de Deus revela que existe um trabalho invisível acontecendo. Enquanto você pensa que está apenas suportando um momento difícil, Deus pode estar moldando algo profundo dentro da sua vida. Talvez hoje você esteja vendo apenas a luta, mas Deus está vendo o caráter que está sendo formado. Você está olhando para o presente, mas Deus está olhando para a pessoa que você está se tornando. E isso levanta uma pergunta muito importante que quase ninguém considera durante a dor. E se algumas provas que você enfrenta não forem para te destruir, mas para te preparar? Porque muitas vezes a transformação que Deus quer fazer na nossa vida começa exatamente no momento em que pensamos que não vamos conseguir continuar. Agora pense com sinceridade. Quantas provas já chegaram na sua vida sem qualquer aviso? A prova que chega sem avisar. Existem momentos na vida em que tudo parece estar caminhando normalmente e, de repente, algo acontece que muda completamente o cenário. Uma notícia inesperada. Uma perda que ninguém imaginava. Um problema que surge sem qualquer aviso. É assim que muitas provas começam. Elas chegam de forma repentina, sem preparação, sem explicação. E quando percebemos, já estamos no meio de uma tribulação que nunca planejamos enfrentar. É nesse ponto que a mente humana começa a procurar respostas. Por que isso aconteceu agora? Por que comigo? Onde está Deus nesse momento? Essas perguntas são mais comuns do que muitos imaginam. Até mesmo homens e mulheres que tiveram uma grande fé na Bíblia passaram por situações parecidas. Pense em José. Em um único dia ele saiu da posição de filho amado para se tornar alguém vendido como escravo pelos próprios irmãos. Nada indicava que aquilo aconteceria. Nenhum aviso, nenhum sinal. Apenas uma mudança brusca na história. Mas anos depois, quando José olhou para trás, ele percebeu algo que durante o processo parecia impossível entender. Aquela prova inesperada fazia parte de algo maior que Deus estava construindo. Em Gênesis 50, 20, José declara uma verdade poderosa. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Esse é um princípio espiritual que muitas pessoas só descobrem depois que atravessam a tribulação. Nem toda prova chega para destruir. Algumas chegam porque existe um processo maior acontecendo que ainda não conseguimos enxergar. Quando a prova aparece de repente, o coração tende a interpretar aquilo como interrupção, como se os planos tivessem sido quebrados, como se a história tivesse saído do controle. Mas a palavra de Deus mostra algo surpreendente. Mesmo quando a prova surge sem aviso, ela não pega Deus de surpresa. Aquilo que parece caos para nós ainda está dentro da visão daquele que vê o começo e o fim. Talvez o que hoje parece apenas um momento difícil
seja, na verdade, o início de uma transformação que ainda não conseguimos perceber. E isso leva a uma realidade que quase todos enfrentam quando a tribulação começa: o conflito entre aquilo que sentimos e aquilo que a Bíblia diz. O conflito entre o que sentimos e o que a Bíblia diz. Quando a prova começa, uma batalha silenciosa se forma dentro do coração. De um lado estão os sentimentos: medo, ansiedade, frustração, cansaço. Do outro lado está aquilo que a Bíblia declara sobre a fidelidade de Deus. E muitas vezes essas duas vozes parecem caminhar em direções completamente diferentes. É nesse ponto que muitas pessoas enfrentam uma das maiores lutas da vida espiritual, porque a dor é real. A tribulação pesa. As circunstâncias parecem falar mais alto do que qualquer promessa. A mente começa a perguntar se a fé realmente é suficiente para atravessar aquele momento. A própria palavra de Deus reconhece esse conflito. Em Salmos 42:5, o salmista pergunta a si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Observe algo importante. O salmista não ignora o que sente. Ele reconhece o abatimento, reconhece a luta interior, mas logo em seguida ele declara uma decisão: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Essa passagem revela um princípio espiritual poderoso. A fé não significa ausência de emoções difíceis. A fé significa escolher confiar em Deus, mesmo quando os sentimentos estão confusos. Durante a tribulação, os sentimentos costumam interpretar a realidade com base no momento presente. Se a situação está difícil, o coração conclui que tudo está perdido. Se a resposta demora, a mente começa a pensar que Deus não está ouvindo. Mas a Bíblia apresenta uma perspectiva diferente. Em 2 Coríntios 5:7 está escrito que caminhamos por fé e não por vista. Isso significa que a caminhada espiritual muitas vezes exige confiar naquilo que ainda não conseguimos enxergar. O conflito surge exatamente nesse ponto. Os sentimentos dizem que a prova é o fim. A palavra de Deus diz que a tribulação pode ser parte de um processo. Enquanto o coração sente peso, a Bíblia revela propósito. Enquanto a mente vê apenas dor, Deus pode estar trabalhando em algo que ainda não conseguimos compreender. E quando essa batalha entre emoção e verdade começa a se intensificar, algo profundo também começa a acontecer no interior da pessoa. Porque é exatamente nesse ambiente de pressão que Deus inicia um trabalho silencioso no lugar mais importante da vida humana: no caráter. O laboratório espiritual onde Deus trabalha o caráter. Existe algo que muitas pessoas não percebem quando estão vivendo uma prova. Enquanto a mente está focada na dor e na dificuldade da tribulação, Deus pode estar realizando um trabalho profundo em um lugar que quase ninguém vê imediatamente: o interior da pessoa. A Bíblia mostra que muitos processos espirituais funcionam como um tipo de laboratório invisível, onde Deus trabalha áreas da vida que dificilmente seriam transformadas em tempos de conforto. Quando tudo está fácil, raramente paramos para examinar o coração. Mas quando a prova chega, coisas que estavam escondidas começam a aparecer. Em Tiago 1:2-4, encontramos uma revelação importante. O texto diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem que nada vos falte. Observe o que está acontecendo nesse processo. A prova não está apenas pressionando a pessoa, ela está revelando algo. A reação diante da dificuldade expõe medos, inseguranças, orgulho, impaciência, dependências emocionais e muitas outras áreas que antes estavam escondidas. Isso não acontece porque Deus deseja ferir alguém. Acontece porque a transformação espiritual verdadeira exige que certas estruturas internas sejam confrontadas. Muitas vezes, o caráter não é formado apenas através de ensino, mas através de experiência. Pense no processo de Davi antes de se tornar rei. Ele foi ungido muito jovem, mas passou anos enfrentando perseguições, desertos e ameaças constantes.
Durante esse período, algo estava sendo moldado dentro dele. Quando finalmente chegou ao trono, ele não era apenas alguém com uma promessa. Ele era alguém com caráter formado através do processo. Esse é o ponto que muitas pessoas não percebem durante a tribulação. Enquanto a situação externa parece confusa, Deus pode estar trabalhando no interior, moldando atitudes, refinando pensamentos e preparando a pessoa para algo maior do que ela imaginava. Porque antes de entregar certas responsabilidades, Deus primeiro trabalha no coração que irá carregá-las. E isso levanta uma pergunta importante que poucas pessoas consideram durante a prova. Se Deus prometeu algo para a sua vida, por que muitas vezes essa promessa precisa passar por um período de resistência antes de se cumprir? Por que as promessas de Deus passam pelo teste da resistência? Muitas pessoas pensam que, quando Deus faz uma promessa, tudo começará a acontecer rapidamente. A expectativa natural é que, depois de ouvir algo da palavra de Deus, as portas se abram, os caminhos se alinhem e a resposta apareça sem demora. Mas a Bíblia mostra repetidamente que entre a promessa e o cumprimento, quase sempre existe um período de prova. Esse intervalo não é um atraso sem sentido, ele é um processo de formação. Em Hebreus 10:36 está escrito algo que revela esse princípio com clareza. Porque necessitais de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Observe a ordem apresentada pelo texto. Primeiro vem a perseverança, depois o cumprimento da promessa. Isso significa que muitas promessas de Deus passam pelo teste da resistência antes de se manifestarem na realidade. Abraão recebeu de Deus a promessa de que seria pai de uma grande nação. No entanto, os anos passaram e nada parecia acontecer. O tempo avançava, a idade aumentava, e humanamente aquela promessa parecia cada vez mais impossível. Mas a Bíblia revela em Romanos 4:20 que Abraão não enfraqueceu na fé, mas se fortaleceu, dando glória a Deus. Durante aquele longo processo, algo estava sendo construído dentro dele. A promessa não estava apenas preparando um filho, estava preparando um homem com um nível de confiança em Deus que permaneceria mesmo diante da impossibilidade. Esse é um ponto que muitas pessoas não percebem quando enfrentam uma tribulação. A demora não significa que Deus esqueceu. Muitas vezes significa que algo ainda está sendo formado no interior da pessoa. Se certas promessas chegassem cedo demais, talvez o coração ainda não estivesse preparado para carregá-las. Deus não entrega apenas bênçãos. Ele prepara pessoas capazes de sustentar aquilo que receberão. Por isso, em muitos momentos, a promessa precisa passar pelo teste da perseverança. O processo revela se a fé está baseada apenas em expectativa ou se está realmente enraizada na confiança em Deus. E é exatamente nesse ponto que uma transformação importante começa a acontecer na vida de quem permanece firme. Porque ao longo da prova, uma mudança profunda começa a surgir. A diferença entre fé emocional e fé formada na prova. Existe uma diferença profunda entre a fé que nasce em momentos de entusiasmo e a fé que é construída no meio da tribulação. A primeira surge facilmente quando tudo parece favorável. A segunda é formada quando as circunstâncias se tornam difíceis, e mesmo assim, a pessoa decide continuar confiando em Deus. Muitas pessoas começam sua caminhada espiritual motivadas por experiências emocionais fortes. Sentem alegria durante a oração, encontram esperança nas promessas da Bíblia e acreditam que tudo começará a melhorar rapidamente. Esses momentos são importantes porque despertam o coração para a presença de Deus. Porém, a palavra de Deus mostra que a maturidade espiritual não é construída apenas nesses períodos. Em Mateus 7:24-25, Jesus conta uma parábola que revela esse princípio. Ele diz que aquele que ouve suas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios se levantaram, os ventos sopraram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Observe o detalhe importante da história. A tempestade não foi evitada. A diferença não estava na ausência da prova, mas na estrutura que sustentava a casa.
A fé emocional costuma ser forte enquanto não enfrenta pressão. Ela depende muito das circunstâncias e das sensações do momento. Quando tudo vai bem, essa fé parece inabalável. Mas quando a tribulação aparece, muitas vezes ela começa a enfraquecer. Já a fé formada na prova nasce exatamente no meio da pressão. Ela é construída quando a pessoa continua buscando a palavra de Deus, mesmo quando não sente entusiasmo. Quando continua orando mesmo sem perceber respostas imediatas. Quando decide confiar em Deus mesmo quando a situação parece incerta. É nesse tipo de processo que a fé deixa de ser apenas emoção e começa a se tornar convicção. A prova funciona como um teste de estrutura espiritual. Ela revela se a confiança está apoiada apenas em momentos bons ou se está realmente enraizada na fidelidade de Deus. Por isso, muitas vezes, aquilo que parece apenas dor está formando algo que permanecerá para sempre dentro da pessoa. Porque quando alguém aprende a confiar em Deus no meio da tribulação, essa confiança não depende mais das circunstâncias. E quando essa confiança começa a amadurecer, um novo elemento surge no processo espiritual descrito em Romanos 5, a perseverança. O processo que transforma dor em perseverança. Existe um ponto no meio da prova em que a pessoa percebe que não pode mais depender apenas de emoções para continuar. No início da tribulação, é comum lutar contra a situação, tentar encontrar respostas rápidas ou esperar que tudo se resolva imediatamente. Mas quando o tempo passa e a dificuldade ainda permanece, algo diferente começa a acontecer no interior. A pessoa começa a desenvolver perseverança. Em Romanos 5:3, o apóstolo Paulo afirma algo que à primeira vista parece difícil de aceitar. Ele diz que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Isso significa que a dor, quando vivida com fé, pode gerar uma força interior que antes não existia. A perseverança não nasce quando tudo está fácil. Ela nasce quando alguém decide continuar caminhando, mesmo quando as circunstâncias não mudaram. Não é uma força emocional repentina. É uma decisão constante de permanecer firme. A Bíblia mostra esse processo na vida de Jó. Em um curto período de tempo, ele perdeu bens, saúde e filhos. Humanamente, qualquer pessoa poderia concluir que sua história havia terminado. No entanto, mesmo no meio de uma dor profunda, Jó declarou em Jó 19:25, "Eu sei que o meu Redentor vive." Essa declaração revela algo poderoso. A perseverança não significa ausência de sofrimento. Jó sentiu dor, questionou, lamentou. Mas no fundo do coração, permaneceu uma convicção de que Deus ainda estava presente. Esse é o tipo de transformação que muitas vezes acontece durante a tribulação. No início da prova, a pessoa tenta escapar da dor. Com o tempo, aprende a atravessá-la confiando em Deus. E algo interessante começa a surgir nesse processo. A pessoa percebe que sua resistência espiritual aumentou. Situações que antes gerariam desespero começam a ser enfrentadas com mais calma. A confiança em Deus começa a se tornar mais profunda. A perseverança é exatamente esse desenvolvimento interior. É quando a fé deixa de depender das circunstâncias e começa a se sustentar na fidelidade de Deus. E quando essa perseverança começa a amadurecer, um novo desafio surge no caminho espiritual. Porque existem momentos em que, mesmo perseverando, a pessoa enfrenta algo que parece ainda mais difícil. Momentos em que Deus parece em silêncio. Quando Deus parece em silêncio durante a prova. Existe um tipo de prova que é mais difícil do que qualquer outra. Não é apenas a dor da tribulação, nem a pressão das circunstâncias. O que torna esse momento tão desafiador é a sensação de que Deus está em silêncio. A pessoa ora, busca a palavra de Deus, pede direção, pede alívio, pede respostas. Mas o tempo passa e parece que nada acontece. Nenhum sinal claro, nenhuma mudança imediata, nenhuma resposta visível. Esse tipo de experiência já aconteceu com muitos homens e mulheres que tiveram uma grande fé na Bíblia. Um dos exemplos mais marcantes está em Salmos 13:1, quando Davi clama: "Até quando, Senhor?
Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Essas palavras revelam algo muito humano. Mesmo alguém que tinha um relacionamento profundo com Deus experimentou momentos em que o silêncio parecia esmagador. Mas existe algo importante nessa passagem. Davi começa o salmo expressando dor e confusão, mas termina declarando confiança. Em Salmos 13:5 ele afirma: Eu, porém, confio na tua misericórdia. O meu coração se alegra na tua salvação. Isso revela um princípio espiritual muito profundo. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Durante muitas provas, Deus continua trabalhando mesmo quando não percebemos imediatamente. A ausência de respostas visíveis não significa que o processo parou. Pelo contrário, muitas vezes, o silêncio faz parte da formação da confiança. Quando tudo é explicado rapidamente, a fé pode depender das respostas. Mas quando alguém continua confiando mesmo sem explicações, essa fé se torna mais profunda. Esse tipo de confiança foi demonstrado por Abacuque. Em Abacuque 3:17-18, ele descreve um cenário em que tudo parece perdido. A figueira não floresce, não há fruto nas videiras, os campos não produzem alimento. Mesmo assim, ele declara: Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso mostra que a fé verdadeira não depende apenas de respostas imediatas. Ela aprende a descansar na fidelidade de Deus, mesmo quando o silêncio faz parte do processo. E muitas vezes, enquanto atravessamos esse silêncio, algo começa a acontecer dentro de nós. Certas expectativas, certas ideias que construímos sobre a vida e sobre o caminho espiritual começam a ser confrontadas. Porque uma das coisas que a prova frequentemente faz é quebrar ilusões que carregávamos sem perceber. A quebra das ilusões durante o processo espiritual. Uma das coisas que a prova frequentemente faz é revelar expectativas que estavam escondidas dentro do coração. Muitas pessoas iniciam sua caminhada com Deus, acreditando que a vida espiritual significará um caminho sem grandes dificuldades. A ideia inconsciente é simples: se estou buscando a Deus, as coisas deveriam ficar mais fáceis. Mas a Bíblia mostra uma realidade muito mais profunda. Em 1 Pedro 4:12 está escrito: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro está dizendo algo que confronta diretamente muitas expectativas humanas. A tribulação não é algo estranho no caminho espiritual. Ela faz parte do processo de formação. Durante esse processo, algumas ilusões começam a se quebrar. A primeira é a ilusão de controle. Muitas pessoas acreditam que conseguem planejar completamente o rumo da própria vida. Mas quando a prova chega, percebemos que existem situações que estão além da nossa capacidade de resolver. Outra ilusão que muitas vezes se desfaz é a ideia de autossuficiência. Enquanto tudo está funcionando bem, é fácil acreditar que conseguimos sustentar tudo sozinhos. Porém, durante a tribulação, a pessoa começa a perceber o quanto depende da graça e da direção de Deus. Esse tipo de quebrantamento não acontece para destruir alguém. Ele acontece para reposicionar o coração. A palavra de Deus mostra esse processo na vida de Gideão. Quando Deus o chamou para libertar Israel, ele inicialmente confiava em estruturas humanas, em números e estratégias. Mas em Juízes 7:2, Deus reduz drasticamente o tamanho do exército, dizendo que Israel poderia pensar que venceu pela própria força. Nesse momento, Deus estava quebrando uma ilusão antes de entregar a vitória. Isso também acontece muitas vezes durante nossas provas. Certas ideias que construímos sobre segurança, controle e força pessoal começam a cair. No lugar delas, Deus começa a formar algo novo, uma confiança mais real, uma dependência mais profunda, uma fé que não está baseada em circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. E quando essas ilusões começam a cair, outro efeito importante da prova se torna evidente, porque a tribulação não apenas quebra expectativas externas, ela também revela o que está escondido dentro do coração. Como a prova revela o que está escondido no coração.
Quando a prova chega, ela não apenas muda as circunstâncias ao redor, ela também começa a revelar o que estava escondido dentro do coração. Muitas vezes, vivemos longos períodos acreditando que conhecemos completamente quem somos. Pensamos que nossa fé é forte, que nossa paciência é firme, que nossa confiança em Deus é inabalável. Mas é durante a tribulação que essas convicções são realmente testadas. A Bíblia mostra esse princípio com clareza em Deuteronômio 8:2. Moisés lembra ao povo de Israel que Deus os conduziu pelo deserto durante 40 anos para humilhá-los, prová-los e saber o que estava em seus corações. Observe algo importante. Deus já conhecia o coração deles. O processo no deserto não era para informar Deus, mas para revelar ao próprio povo aquilo que estava dentro deles. Esse é um dos efeitos mais profundos da prova. Ela expõe áreas interiores que antes permaneciam escondidas. Quando tudo está confortável, é fácil manter uma aparência de equilíbrio. Mas quando a pressão aumenta, reações inesperadas começam a surgir. Algumas pessoas descobrem impaciência, que não imaginavam ter. Outras percebem inseguranças profundas que estavam escondidas. Há quem perceba orgulho, medo ou dependência emocional em lugares que nunca haviam sido examinados. Esse momento pode parecer desconfortável, mas ele também é uma oportunidade poderosa de transformação, porque aquilo que é revelado pode ser tratado. Em Salmo 139, 23, 24, Davi faz uma oração que mostra maturidade espiritual. Ele diz: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno." Essa oração demonstra algo muito importante. Davi não tinha medo de permitir que Deus revelasse o que estava dentro dele. Ele entendia que a revelação do coração era parte do processo de crescimento espiritual. Muitas vezes, durante a tribulação, Deus está fazendo exatamente isso. Não apenas permitindo que enfrentemos circunstâncias difíceis, mas usando essas situações para mostrar áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. E quando essas áreas começam a ser trabalhadas, uma mudança silenciosa começa a acontecer. Aos poucos, a pessoa percebe que sua forma de reagir está diferente, porque existe um momento no processo espiritual em que a perseverança começa a transformar a própria pessoa. O momento em que a perseverança começa a mudar a pessoa. Existe um ponto na caminhada espiritual em que algo começa a mudar dentro da pessoa que atravessa a prova. No início da tribulação, a reação costuma ser intensa. O coração se agita. A mente tenta entender rapidamente o que está acontecendo e a ansiedade muitas vezes domina os pensamentos. Porém, quando o processo continua e a pessoa decide permanecer firme na fé, uma transformação silenciosa começa a acontecer. A perseverança começa a moldar a forma de pensar, de reagir e de enxergar a vida. Em Tiago 1:4, encontramos uma orientação profunda sobre esse processo. O texto diz que a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem que nada vos falte. Isso mostra que perseverar não é apenas suportar um momento difícil. Perseverar é permitir que o processo espiritual produza maturidade. No começo da prova, muitas pessoas reagem impulsivamente. Qualquer dificuldade parece insuportável, qualquer atraso gera frustração, qualquer silêncio parece abandono. Mas à medida que a perseverança começa a agir, a pessoa passa a reagir de forma diferente. Aquilo que antes gerava desespero começa a gerar reflexão. Situações que antes causariam revolta passam a ser enfrentadas com mais calma. A confiança em Deus deixa de ser apenas uma esperança distante e passa a se tornar uma convicção interior. Esse tipo de transformação aparece claramente na vida de Paulo. Em 2 Coríntios 4:16-18, ele declara que, mesmo enfrentando dificuldades, o homem exterior pode se desgastar, mas o interior se renova dia após dia. Paulo explica que as tribulações momentâneas estão produzindo um peso eterno de glória. Perceba a mudança de perspectiva. Quando a perseverança amadurece,
a pessoa começa a enxergar a tribulação de uma forma diferente. Em vez de ver apenas a dor do momento, ela começa a perceber que algo maior está sendo produzido através do processo. Isso não significa que a dificuldade desaparece imediatamente. Significa que a pessoa já não é mais a mesma. O interior começou a se fortalecer. E é exatamente nesse ponto que um dos resultados mais importantes desse processo começa a surgir. Porque quando a perseverança completa sua obra, ela começa a produzir algo que a Bíblia chama de caráter. O nascimento do caráter que a Bíblia descreve. Existe uma transformação profunda que acontece quando a perseverança permanece ativa durante a prova. Com o tempo, aquilo que começou como resistência à tribulação passa a produzir algo muito mais valioso dentro da pessoa. A Bíblia chama esse resultado de caráter. Em Romanos 5:4, Paulo revela essa sequência espiritual de forma clara. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz caráter. E o caráter produz esperança. Isso significa que o processo que começa na dor pode terminar gerando uma transformação interior que muda completamente a forma de viver. Mas o que significa realmente desenvolver caráter segundo a Bíblia? O caráter não é apenas comportamento moral ou aparência de bondade. O caráter bíblico é o resultado de um coração que foi moldado através da convivência com Deus em momentos difíceis. É quando a pessoa passa a refletir atitudes que permanecem firmes, mesmo sob pressão. Um exemplo claro desse tipo de formação aparece na vida de José. Depois de anos enfrentando rejeição, injustiça e prisão, ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos que o haviam traído. No entanto, em Gênesis 45:5, José declara algo surpreendente. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Essa resposta revela caráter, formado pelo processo. José não estava reagindo com amargura, mas com compreensão espiritual. Ele havia aprendido a enxergar a ação de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua história. Esse é o tipo de transformação que Deus deseja produzir em cada pessoa que permanece firme durante a tribulação. O coração começa a reagir de forma diferente. A paciência aumenta. A confiança em Deus se aprofunda. A capacidade de perdoar cresce. As decisões passam a refletir sabedoria. O caráter, formado no processo, não depende das circunstâncias para permanecer firme. Ele nasce exatamente no ambiente onde a pressão poderia ter destruído a confiança. Por isso, muitas vezes, aquilo que parece apenas um período de dor está, na verdade, preparando algo muito mais profundo dentro da pessoa. Porque quando o caráter começa a se formar, a tribulação deixa de ser apenas um momento difícil. Ela se torna parte de uma transformação que pode tornar alguém muito mais forte espiritualmente. E isso levanta uma pergunta importante quando observamos diferentes histórias de vida. Por que algumas pessoas passam pela prova e se quebram, enquanto outras atravessam a mesma tribulação e saem mais fortes? Por que algumas pessoas saem mais fortes da tribulação? Quando observamos diferentes histórias de vida, percebemos algo curioso. Duas pessoas podem atravessar provas muito parecidas, enfrentar a mesma tribulação, viver momentos de dor semelhantes, mas o resultado final pode ser completamente diferente. Uma pessoa se quebra emocionalmente e perde a esperança. A outra se levanta mais forte, com uma fé ainda mais firme em Deus. A pergunta que surge é inevitável. O que faz essa diferença? A Bíblia mostra que a diferença não está apenas na intensidade da prova, mas na forma como o coração responde ao processo. Em Provérbios 24:10, encontramos uma reflexão direta. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Esse texto não está condenando quem sofre. Ele está revelando que a tribulação expõe o tipo de força que realmente existe dentro da pessoa. Algumas pessoas enfrentam a prova, olhando apenas para a dor do momento. A mente fica presa na injustiça da situação, na frustração das expectativas e na sensação de perda.
Quando isso acontece, a tribulação começa a consumir a esperança. Outras pessoas, mesmo sentindo a mesma dor, decidem manter os olhos em Deus. Elas não ignoram a dificuldade, mas escolhem interpretar o processo à luz da palavra de Deus. Essa decisão muda completamente o efeito da prova. Em Salmos 34:19 está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Observe a honestidade dessa passagem. A Bíblia não promete ausência de aflições. Ela revela que as aflições fazem parte da jornada, mas também afirma que Deus permanece presente no processo. Quando alguém decide confiar nessa verdade, algo começa a acontecer internamente. A prova deixa de ser apenas uma experiência de sofrimento e começa a se tornar um ambiente de crescimento espiritual. A pessoa aprende a depender mais de Deus, aprende a olhar além do momento presente e começa a perceber que a história ainda não terminou. Esse tipo de postura não elimina a dor, mas muda o resultado da tribulação. Em vez de destruir a esperança, o processo começa a fortalecer algo novo dentro do coração. E quando a perseverança e o caráter amadurecem através dessas experiências, um novo elemento começa a surgir na vida da pessoa. Algo que a Bíblia descreve como um dos frutos mais poderosos desse processo: a esperança. O momento em que a esperança começa a nascer. Existe um momento no processo espiritual em que algo novo começa a surgir dentro da pessoa que atravessou a prova. No início da tribulação, tudo parece pesado e incerto. A mente procura respostas, o coração tenta entender o motivo da dor, e a caminhada muitas vezes parece difícil demais. Porém, quando a perseverança permanece e o caráter começa a ser formado, algo surpreendente começa a aparecer no interior: a esperança. Em Romanos 5:4, o apóstolo Paulo revela exatamente essa sequência espiritual. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança. Observe que a esperança não aparece no começo do processo. Ela nasce depois que o coração atravessa o caminho da perseverança e da formação do caráter. Isso significa que a esperança bíblica não é apenas um desejo positivo ou uma expectativa emocional. Ela é uma convicção profunda que surge quando a pessoa começa a perceber que Deus esteve presente durante todo o processo. Um exemplo claro disso aparece na vida de Jeremias. Em Lamentações 3:21-23, no meio de um cenário de destruição e dor, ele declara algo poderoso: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Jeremias não estava ignorando a realidade difícil que o cercava. Ele estava escolhendo lembrar da fidelidade de Deus. Essa decisão muda completamente a forma como o coração enxerga o futuro. A esperança nasce exatamente nesse ponto. Quando a pessoa olha para trás e percebe que mesmo nas fases mais difíceis da tribulação, Deus continuou sustentando cada passo. Essa percepção cria uma confiança nova. A pessoa começa a entender que, se Deus foi fiel no processo, Ele também será fiel no que ainda está por vir. Por isso, a esperança que nasce desse processo não depende das circunstâncias atuais. Ela está baseada na fidelidade de Deus revelada ao longo da caminhada. E quando essa esperança começa a se fortalecer dentro do coração, surge uma percepção muito importante. Muitas provas que enfrentamos não estavam relacionadas apenas ao presente. Elas estavam preparando algo que Deus ainda irá realizar no futuro. A preparação invisível para o que Deus fará depois. Quando alguém atravessa uma longa prova, é comum acreditar que todo o sofrimento está relacionado apenas ao momento presente. A mente tenta entender a dor olhando apenas para o agora. A pergunta mais frequente é simples: por que estou passando por isso neste momento? Mas a Bíblia revela que muitas tribulações não estão conectadas apenas ao presente. Elas fazem parte de uma preparação invisível para aquilo que Deus ainda irá fazer no futuro. Em 1 Pedro 5:10, encontramos uma promessa que revela esse princípio com clareza.
O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. Observe a sequência apresentada nesse versículo. Primeiro vem o período de sofrimento. Depois vem o aperfeiçoamento, a confirmação e o fortalecimento. Isso mostra que a tribulação pode ser parte de um processo de preparação. A história de Moisés ilustra bem esse princípio. Antes de liderar Israel e conduzir o povo através do deserto, Moisés passou 40 anos vivendo no próprio deserto como pastor. Aparentemente, aqueles anos pareciam um período perdido. Porém, foi exatamente naquele ambiente que Deus formou a experiência, a humildade e a dependência necessárias para a missão que viria depois. Aquilo que parecia apenas um tempo difícil era, na verdade, uma preparação silenciosa. Esse mesmo padrão aparece em várias histórias da Bíblia. José passou anos na prisão antes de governar o Egito. Davi enfrentou desertos antes de assumir o trono. Paulo passou por inúmeras tribulações antes de impactar o mundo com a mensagem do Evangelho. Isso revela algo importante sobre o modo como Deus trabalha. Muitas vezes, Ele prepara a pessoa antes de entregar a responsabilidade. Ele fortalece o interior antes de revelar o propósito completo. Por isso, algumas provas que parecem sem sentido no presente podem estar conectadas com algo muito maior no futuro. Enquanto a pessoa pensa que está apenas sobrevivendo a um momento difícil, Deus pode estar moldando capacidades que serão necessárias para aquilo que ainda virá. Essa preparação invisível transforma completamente a maneira de enxergar a tribulação. O que antes parecia apenas dor começa a ser entendido como parte de um processo de formação. E quando essa perspectiva começa a se tornar clara, o coração percebe algo que muda completamente a forma de enxergar a própria história. A prova nunca foi o fim do caminho. A prova não é o fim, é o lugar onde Deus forma sua esperança. Depois de atravessar tantas fases da prova, chega um momento em que o coração começa a enxergar a história de uma forma completamente diferente. No início da tribulação, tudo parecia confuso. A dor parecia maior que a esperança. As perguntas pareciam não ter resposta. Mas quando a pessoa olha para trás e percebe cada etapa do processo, uma verdade começa a se tornar clara. Deus nunca abandonou o caminho. A Bíblia mostra que aquilo que começa como tribulação pode se transformar em algo muito maior dentro da vida espiritual. Em Romanos 5:3-5, Paulo declara que nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança. E essa esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Essa passagem revela que a prova não é apenas um momento difícil da história. Ela pode se tornar o lugar onde algo profundo é formado dentro da pessoa. Muitas vezes pensamos que o objetivo de Deus é remover rapidamente todas as dificuldades, mas em muitos momentos, o propósito maior é transformar quem estamos nos tornando. A tribulação pode ser o ambiente onde a fé amadurece, onde a confiança se aprofunda e onde o caráter começa a refletir mais claramente a presença de Deus. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo descreve esse processo, dizendo que a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito além de toda comparação. Ele não está diminuindo a dor que as pessoas enfrentam. Ele está mostrando que o resultado do processo pode ser muito maior do que o sofrimento momentâneo. Quando alguém entende isso, a prova deixa de ser vista apenas como um obstáculo. Ela passa a ser entendida como parte da formação espiritual. Talvez neste momento você ainda esteja no meio da tribulação. Talvez ainda existam perguntas sem resposta e caminhos que parecem incertos. Mas a palavra de Deus revela algo que nunca muda. Deus continua trabalhando mesmo quando o processo parece difícil. Aquilo que hoje parece apenas dor pode estar formando a perseverança que sustentará sua caminhada. A perseverança pode estar moldando o caráter que permitirá viver promessas maiores. E o caráter
está produzindo uma esperança que nenhuma circunstância poderá destruir. Porque quando Deus trabalha no coração de alguém, a prova nunca é o último capítulo da história. Ela é apenas o lugar onde uma nova esperança começa a nascer. Amém.